Fala galera ligada aqui no Meio Armadores, chegando com mais um vídeo para vocês, dessa vez comentando sobre o sorteio da Champions League, que definiu nessa manhã aqui do Brasil os confrontos de quartas de final, né, da UEFA Champions League. Confrontos esses interessantíssimos, só tem jogo bom e não tinha como ser diferente, né, já que as 8 equipes envolvidas ali são boas equipes, algumas mais inconstantes, algumas mais irregulares ou não vivendo um momento tão bom, mas são equipes que fizeram por merecer, por estar nessa fase do torneio, e acho que será muito bom de assistir todos esses jogos. O destaque absoluto, obviamente, é para o terceiro jogo, o terceiro confronto consecutivo entre Real Madrid e Manchester City, que vão fazer aí esse tirateima, decidir quem de fato é o pica das galáxias e quem vai para a semifinal, não é verdade? Eu achei que um pouco cedo esse confronto, esperava, eu gostaria de ver ele na final, mas enfim, a UEFA não quis ver desse jeito. E quem sorriu com esse sorteio foi o lado de cá da chave, né? O lado que tem Atlético de Madrid, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain e Barcelona, porque eles estão todos do mesmo lado, ou seja, o Real Madrid, Manchester City, Arsenal e Bayern de Munique, que são apontados como os grandes favoritos ao título, estão todos do mesmo lado, ou seja, nós teremos uma surpresa aí na final, né? Porque surpresa assim, deixando um pouco de lado a tradição, os títulos, olhando o que elas têm jogado, o que elas têm feito nessa temporada. Ninguém apontava que, por exemplo, Borussia Dortmund, o Atlético de Madrid ou mesmo o Barcelona poderia chegar numa semifinal. O Barça até que poderia, vai. O PSG também, acho que dependendo do sorteio, enfim, dos encaixes aí do torneio, poderia chegar, mas Atlético de Madrid e Borussia Dortmund certamente ninguém apontava e tem grandes chances de estar numa semifinal. E, aliás, um deles estará na semifinal e o outro e até numa possível final, dependendo do que acontecer. Vamos falar agora dos jogos em específico, falando do menos hypado pro mais hypado, e o primeiro deles é, sem dúvida nenhuma, Atlético de Madrid e Borussia Dortmund, um jogo que reúne duas equipes que acho que quando viram o sorteio agradeceram, né? Tanto os torcedores do Dortmund quanto os do Atlético de Madrid se animaram a falar: opa, tamo no páreo, temos chance aí, rapaziada, bora, bora. Pro Atlético de Madrid, acho que depois de passar da Inter de Milão, né, da maneira que foi, tomando um calor no primeiro jogo e conseguindo um resultado, uma virada épica no jogo da volta, acho que é um time, um confronto totalmente diferente, né? Um adversário que deixa jogar, um adversário que defensivamente tem seus problemas. Então vai ser um duelo interessante. O Dortmund, por outro lado, enfrenta um time que também, defensivamente nessa temporada, acabou tomando muitos gols, né? Atlético de Madrid, se não me engano, tomou 51 gols nessa temporada. A temporada que mais desde que o Cholo Simeone chegou, a temporada que o Atlético de Madrid foi mais vazado, então chama a atenção. E o Dortmund é um time muito inconstante também, né? Da mesma forma que ele faz excelentes jogos, ele também consegue, dentro dos próprios jogos, ter momentos muito ruins, então acho que vai ser um duelo muito em aberto, mas eu vejo um leve favoritismo pro Atlético de Madrid, porque é é, um time mais aguerrido, um time mais competitivo, um time que nesses momentos, nesses jogos de mata-mata, é um time que encara ali um espírito de guerra, e é impressionante como esse time briga, luta. É um time mais brigador no final das contas. Acho que isso pode fazer a diferença nesse jogo, nesse ímpeto, nessa vontade. Lembrando que o Dortmund decide em casa. Aliás, todos os times aqui da direita, né, decidem em casa os confrontos. Então acho que por esse fator eu vejo o Atlético de Madrid com leve favoritismo. Ainda nesse lado da chave, Paris Saint-Germain e Barcelona se enfrentam num jogo aí também de muita história, né? O Paris Saint-Germain e Barcelona se enfrentaram muitas vezes na Champions League. Deixa eu olhar aqui o retrospecto entre eles, porque é um jogo que recentemente eles tiveram muitos enfrentamentos, né? Teve aquele jogo lá
de 2015 e 16, aliás, 2014, 2015, né? Que é aquele gol que o Soares tira o Davi Luiz pra merda, dá duas canetas e acaba com o jogo. É um confronto até equilibrado se a gente olhar aqui no retrospecto, né? Na Liga dos Campeões foram 12 jogos, 4 vitórias para o Barça, 4 empates e 4 vitórias para o Paris Saint-Germain, ou seja, um equilíbrio realmente. É o equilíbrio máximo, tudo igual aí no retrospecto, mas acho que no histórico, a gente olhar aí o tamanho das eliminações do Barcelona, acho que acabam sendo as eliminações do PSG, perdão, acabam sendo mais lembradas do que as do Barcelona, né? Tem o jogo do 6-1 também, que o PSG faz 4-0 e depois vence por, por 6-1 com grande ajuda da arbitragem, é verdade. É o último confronto entre eles na Champions 2021, nas oitavas. O Mbappé faz um jogaço, 4-1, e depois em Barcelona eles empatam em 1-1. Enfim, é um jogo com histórico recente aí muito interessante, um jogo muito franco entre eles, muito aberto. E, e acho que vai ser também equilibrado, mas eu vejo o favoritismo pro PSG por ter o Mbappé e pelo que as duas equipes fazem nessa temporada, né? O PSG, querendo ou não, passou por um desafio maior na fase de grupos. É verdade também que teve uma polêmica de arbitragem, mas enfrentou um grupo mais difícil. Depois venceu uma Real Sociedad, que era um time muito bom. Não só venceu, como convenceu, fez 2 bons jogos. O segundo melhor do que o primeiro, até. E o Barcelona, é verdade, venceu o Napoli. Teve seus momentos também de baixa, mas acho que no, no frigir dos ovos ali, por ter o Mbappé, eu coloco o Paris Saint-Germain à frente do Barcelona nesse confronto. Outro jogo com muita história e muita tradição, não digo tradição, mas com um histórico aí interessante, é Arsenal e Bayern de Munique, né? Duas equipes que num passado recente aí se enfrentaram diversas vezes em fase de grupos, né, e também em oitavas de final, porque o Arsenal teve uma sequência ali que ele era impressionante, chegava sorteio, era batata. Ou era Barcelona ou era Bayern de Munique. Então ele se matava, passava da fase de grupos e aí chegava no nas oitavas de final, pegava um desses dois. Olha, entre eles se enfrentaram em oitavas de final uma, duas, três, três vezes, não, 4 vezes em oitavas de final, e o Bayern de Munique se classificou em todas, cara. Impressionante aí a freguesia do Arsenal pro Bayern de Munique. Tem aqui os números na Champions League, né? São 12 jogos entre eles, 3 vitórias pro Arsenal contra 7 do Bayern de Munique. Realmente um retrospecto muito ruim do Arsenal. Que acho que dessa vez, apesar do histórico mostrar que o Bayern patrola o Arsenal, dessa vez eu vejo o Arsenal como favorito, né? Pelo que tem jogado na temporada e pelo encaixe de jogo. O Bayern não é um time que costuma montar ferrolhos, se fechar, então e ter uma solidez defensiva muito forte. Pelo menos nessa temporada tem mostrado ali, o contrário, até, né? Tem sido vazado com uma certa frequência. E o Arsenal tem mais facilidade em enfrentar esses times, né? Times que gostam de jogar e tal. Ao contrário do Porto, por exemplo, foi um time que se fechou ali, marcou bem o Arsenal, conseguiu anular o Arsenal nos 2 confrontos, tanto que o duelo foi decidido nos pênaltis. E eu acho que o Arsenal tem um leve favoritismo pelo que apresenta na temporada e porque coletivamente é um time mais confiável nessa temporada do que o Bayern de Munique, que é um time muito inconstante. É verdade que está reagindo aí nos últimos jogos, né? Venceu bem a Lazio, conseguiu golear muito bem aí o 8-1 no mais, mas eu acho que pelo que tem sido a temporada dos dois, eu confio mais no Arsenal do que no Bayern de Munique. O que também é um erro confiar no Arsenal, visto o histórico aqui que a gente acabou de ver, na verdade, um retrospecto horroroso realmente da equipe inglesa contra os alemães. Mas, enfim, veremos o que acontece. E por fim,
o destaque supremo dessas quartas de final. Real Madrid e Manchester City, um jogo que promete e promete muito, porque são duas equipes que talvez eram apontadas como as favoritas ao título quando se fazia ali, enfim, brincadeiras, tier lists e afins. Quando a gente olhava para quem seriam os favoritos da Champions League, esses dois apareciam é, ali no top 1, top 2. Acho o Manchester City também levemente favorito. O Real Madrid tem ali tido umas certas inconstâncias na temporada, vive um período de baixa, correu muitos riscos com o Leipzig. Não acho que o jogo do Leipzig e o City vai fazer um jogo igual o do Leipzig, né? Até porque o Leipzig é um time de transição, um time de outra característica. O City é um jogo mais time de mais controle de jogo e tal. Mas ainda assim é um adversário duro para o Real Madrid. Acho que ainda mais se a gente olhar o último jogo entre eles, né? 4-0 para o Manchester City. E lógico, o jogo foi na Inglaterra, mas acho que vai ser um duelo que vai parar o mundo, né? Vai chocar o mundo, como diria Bambam. Mais uma vez, essas duas equipes se enfrentando. O Real Madrid com alguns desfalques e talvez acho que o Militão volte. Não sei se o Courtois também volte. Também volta para esse jogo. E o Real Madrid, diferente do ano passado, tem o Bellingham, né? Que é um jogador que pode fazer a diferença nesse meio-campo do Real Madrid nesse jogo. O Manchester City, em suma, é basicamente o mesmo time e venceu o Real Madrid ano passado, mas é um time que continua com a mesma solidez, então acho que por isso o Manchester City é um pouco favorito. É verdade que o City também ainda não fez um grande jogo na temporada, né? Você não teve aquele jogo que você fala, nossa, esse time é o melhor time do mundo, né? Tá faltando ainda esse jogo que pode ser esse duelo contra o Real Madrid. Até porque na temporada passada também o City chega pro duelo contra o Bayern de Munique na Champions League. Também acho que com essa mesma sensação, né? Acho que talvez ali já tivesse tido um enfrentamento ou outro na Premier League que acendesse, brilhasse os olhos. Não lembro se já tinha jogado contra o Arsenal, mas acho que já tinha tido contra o Leipzig. É verdade que o Haaland fez os gols lá, acho que 5 gols, mas coletivamente eu acho que é um cenário até muito parecido. O City não tinha feito até aquele momento um jogo que de encher os olhos e fez contra o Bayern de Munique. Será que vai conseguir dar essa resposta contra o Real Madrid? Lembrando que até lá, antes disso, o City tem o Arsenal também pela Premier League, jogo que pode definir a liderança aí do campeonato. Isso pode ser um fator, né? O Real Madrid já está com um título muito bem encaminhado na La Liga. É provável que tire ali o pé em um ou dois jogos e o Manchester City está nessa briga aí pela Premier League. Então talvez isso possa fazer a diferença. Mas acho que será um grande jogo de qualquer forma. É um jogo recheado de estrelas. Não sei o quanto que os jogadores do Real Madrid aceitaram essa derrota por 4-0 no Etihad. Talvez o elenco queira dar uma resposta também ao torcedor, queira fazer uma grande eliminatória. Isso já é mandatório, obviamente, mas queira vencer e convencer, sabe? Lembrando que o Manchester City decide em casa também esse jogo, ou seja, e um detalhe curioso é que todas as vezes quem decidiu em casa nesse confronto geralmente levou a melhor nesses duelos aí eliminatórios. Na semifinal de 2016, o Real Madrid levou a melhor, venceu em casa. O City também levou a melhor na temporada 19-20, quando decidiu em casa. E por aí vai. O Real Madrid depois teve aquela épica semifinal que levou e ganhou um gol do Rodrigo no final, né? Os gols do Rodrigo no final, e ano passado esse passeio do Manchester City no Etihad. Mas é isso. Tudo definido, promessa de grandes jogos, grandes confrontos e de uma eventual final aí com um time até possibilidades de termos um, um campeão inédito da Champions League, né? Já que temos Atlético de Madrid
e Paris Saint-Germain com possibilidades de, de avançar até a final. E também o Arsenal, né? Que pode chegar à final. Já pensou? Dois times sem títulos disputando a final? Atlético de Madrid e Arsenal, ou PSG e Arsenal? Seria interessante. Mas veremos o que acontece, veremos como as coisas se desenrolam. E uma coisa eu tenho certeza, você vai acompanhar esses jogos aqui com a gente também. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva para não perder nada, tá certo? Bom, é isso. Valeu, falou e até mais.